É um prazer estar aqui apresentando uma pessoa que é uma grande referência para mim, para muitos de nós, né, do Pará, para Belém, que é o professor João Jesus Pagoleiro, que está aqui, e que eu peço já uma salva de palmas. E que é, para a universidade, para o Estado, enfim, no país reconhecido, um grande professor de estética, filosofia da arte, e especialmente cultura amazônica. O professor nasceu em Abaetetuba, como muitos de nós sabemos, né? E esse lugar é um marcante na trajetória dele, né? No pensar dele, no descobrir dele, e que vem contribuindo muito para nós todos no âmbito da cultura. Eu vou ler aqui só um pouquinho, porque a lista é grande de coisas, então, só para situar algumas coisas, o professor, ele é mestre em teoria da literatura e semiótica pela PUC de São Paulo e doutor em sociologia da cultura pela Sorbonne, Paris, França, né? E é importante destacar que, assim, ele teve uma série de cooperações e atuações tanto na universidade quanto no governo do Estado, em Belém, mas viajou pelo interior todo, né, visitando, dialogando, trocando, inclusive com artistas, amigos nossos, como Elza Lima, que fez viagens há muito tempo com o professor. Foi criador e superintendente da Fundação Cultural do Pará, foi idealizador disso, secretário de Estado de Educação, secretário de Educação e Cultura de Belém, né? Isso é muito importante para destacar também, porque quando o professor trabalhou na SECTEC, ele foi responsável pela publicação de um livro que é uma referência, que se chama As Artes Visuais na Amazônia, de um seminário que ocorreu em Manaus, e com toda essa troca e essa pessoa que ele conseguiu produzir esse livro, que é uma referência para nós todos. Dentro da sua produção literária, é enorme. E assim, eu queria destacar um livro que é muito caro para mim, que é o Tarefa, que é o primeiro livro, e um livro que foi perseguido, foi enterrado, né, durante o governo militar, durante o golpe, em 66. Né? Ele foi, na verdade, ele é de 64, o livro, mas em 66 ele lança o Cantigas de Amados de Amor e de Paz. E depois vem uma série de livros, epístolas e baladas, Altar e Chamas, que muita gente aqui conhece, Cantares Amazônicos, que reúne corantinhos, lendários Altar e Chamas, Pentacantos, Romances de Três Flautas, enfim, é uma grande produção literária, ensaística e intelectual. E para a gente, no PPG Artes, o professor Pagoleiro, não só uma referência, mas assim, é uma inspiração e uma estrela que está no nosso altar do PPG Artes. Assim, eu convido o professor Pagoleiro para dar a sua aula inaugural. Por favor, professor. Eu agradeço as palavras do meu querido amigo Orlando André. As palavras dos amigos são sempre assim, né? Fazem com que a gente fique vibrando da gente mesmo, com a gente mesmo. Mas eu vou seguir a norma aqui da nossa abertura. Quer dizer, a nossa forma de solenidade é a espontaneidade das nossas relações. Então, eu não vou formalizar essa aula natural, mas vou desenvolver de uma forma bem simples, bem espontânea,
para que a gente possa ter o início de um relacionamento nos moldes que eu procuro sempre desenvolver nas minhas aulas. Então, a aula é como se fosse uma lição, né? E eu vou prestar aqui a minha lição. Eu creio que o principal eixo do nosso PPG-Arte, eu quero dizer que eu estava com muita saudade do PPG-Arte, porque nesse período de pandemia eu não pude frequentar e também nem tive participação remota. Então eu tenho muita saudade, e quando o Denis me falou nessa abertura e que haveria uma programação durante a semana, eu me ofereci para participar da programação da semana. Eu disse, eu estou com muita saudade do PPG-Arte e quero participar dessa semana de abertura. Aí depois ele me surpreende convidando para fazer essa aula inaugural. Mas o nosso eixo é valorizar aquele ângulo da arte que é o ângulo da função de conhecimento. Eu não vou usar a palavra filosofia da arte, porque às vezes pode-se pensar que é um procedimento equivalente ao dos filósofos, mas não é. É a filosofia como forma de conhecimento, revelação da realidade, questionamento e tudo mais, na maneira adequada para ser feita artisticamente e pelo artista. E, ao mesmo tempo, estimular a necessidade que o artista tem de encontrar na arte uma expressão total do seu ser, que implica emoção e pensamento. E, ao mesmo tempo, um rigor de trabalho. Já que é um pós-graduação feito por artistas, na sua totalidade, ou pelo menos na grande maioria, é o despertar de uma nova forma de relação das artes com a universidade. E por isso, já que a universidade, durante tantos anos, veio desenvolvendo uma metodologia que nasce da experiência científica, as artes precisam impor a sua maneira também de realizar pesquisa e de produzir um trabalho de conhecimento ou de reconhecimento do pensar que existe na atividade artística também. Não é uma atividade apenas de, digamos, de estética, no sentido do aperfeiçoamento das artes, mas é de considerar a arte como uma síntese de tudo. E a intuição artística como a possibilidade de você alcançar a verdade. E há certos filósofos, no caso do Nietzsche, que diz que alcança a verdade mais profunda através da intuição criadora. E a intuição criadora não é apenas uma qualidade do artista para as artes. É também do cientista. É também do técnico. Quer dizer, você não teria um avanço da ciência se não houvesse uma intuição criadora também acompanhando o raciocínio e a reflexão. Como eu sempre defendi a necessidade da arte ser vista além da dimensão artística e estética que é prioritária, daqui a pouco eu toco nisso, mas também como pensamento, a arte também pensando a realidade. Eu estarei iniciando hoje uma espécie de modo de fazer as minhas palestras ou conferências, ou mesmo dentro da sala de aula, em que eu, já que sou poeta, integro a poesia no próprio discurso
da conferência, digamos, da palestra e de tudo mais. É uma experiência de não usar o poema como epígrafe ou como ilustração, mas incorporá-lo no processo mesmo de reflexão do tempo. Então, eu sempre vou vasculhar um pouco minha obra para ver se encontro um poema que se ajuste naquela temática a ser desenvolvida. Neste caso, eu fui buscar um poema desse período de pandemia e que não está incluído naquela coletânea feita pela editora Amo e que teve o título de Em Busca da Terra Sem Mares. É um poema que ficou fora porque nessa Em Busca da Terra Sem Mares está uma antologia apenas do primeiro ano. E, na verdade, foi um trabalho de toda sexta-feira eu enviar pelo WhatsApp um poema contextual a partir daquela realidade semanal para as redes de WhatsApp que eu tenho e as pessoas multiplicavam pelas suas também. Então, esse é um poema que faz parte do discurso dessa minha palestra de hoje. Eu vou iniciar com um poema e terminar com outro. Então, vejamos aqui. A poesia entre o real e o imaginário. Eu peguei esse poema porque eu também incluí na temática, no tema da nossa conversa, da nossa palestra, nossa aula inaugural, o imaginário como forma de conhecimento. Nós temos tido uma dificuldade muito grande de ver reconhecido o produto do nosso imaginário como forma de conhecimento. E, sobretudo, o imaginário como forma de conhecimento. O que se tem que levar em conta é que o imaginário é uma abstração. O que é que concretiza o imaginário? São os mitos, as lendas, as crendices, as religiões, enfim. São esses fatos que concretizam o imaginário. Então, a forma de conhecimento do imaginário eu tenho que ver através desses fatos. E eu vou trabalhar, sobretudo, com exemplos, analisando alguns exemplos. A mesma coisa, a arte. A arte é uma abstração, como palavra arte. Como a arte se concretiza? Através da pintura, da dança e da literatura, da escultura, da fotografia, etc. Então, é através das concretizações das abstrações é que nós vamos perceber o conhecimento. É o caso, por exemplo, na dança. Não é o gesto individual que dá o pensamento da dança. É a coreografia. A coreografia é que concretiza a ideia abstrata da dança. Então, é pela coreografia que você tem a expressão do pensamento que aquela manifestação de dança revela. A mesma coisa a poesia, que é a arte da palavra. Mas não é a palavra isolada. É o poema, o romance, o conto. É através dessas concretizações é que nós vamos ver o pensamento que existe na arte da palavra. E assim por diante, no cinema. É nas imagens em movimento durante um filme que concretizam a ideia abstrata de cinema que você pode perceber o pensamento do cinema. Eu estava falando há pouco com o Marco Antônio que, revendo do Einstein, porque eu sempre gosto de retornar aos clássicos. Então, revendo o Encoraçado Potemkin e o Alexandre Neves, que ele trata de dois momentos revolucionários na Rússia, pois bem, o papel da mulher é impressionante como aparece nesses dois filmes.
que eu nunca tinha me tocado. De repente, com essa efervescência que há em torno da dimensão que a mulher passou a impor no nosso tempo, e a justiça que muitas vezes passou a se fazer a isso, contra as injustiças anteriores, só agora que de repente eu percebi que de alguma maneira a presença da mulher nesses dois filmes é uma coisa ímpar, sobretudo na época em que foi feito. Então vamos começar com um poema que já é parte da nossa aula também. A poesia entre o real e o imaginário. A poesia não é espelho plano, reflexo do real. O espelho, quando a poesia espelha o mundo, é côncavo ou convexo. A poesia cria-se o mundo da matéria, vida e não do nada. Realidades abstratas são mundos humanos. Imaginação, sonho, imaginário. Todos os temas são matéria de poesia. Mundos recriados na emoção, regida pela técnica mais fina, em oficinas construídas pelos poetas. E tantas vezes a vida imita a arte. A poesia não duplica o real. É um real correal paralelo à realidade, entre o ser e o poder ser, entre real e imaginário. Poesia é também conhecimento. Um conhecer sensível, não conceitual, sem a blindagem da lógica formal. Pela poesia, o saber se submete às razões do coração. O belo na obra de arte agrada universalmente e sem conceito. Assim Kant o conceitua. Paradoxo kantiano. Um conceito que afirma o sem conceito. O não conceitual na arte conceitua a sua finalidade sem fim. A imagem tem sentidos comprimidos que o sentimento larga e a intuição desvela. Na obra de arte, eu percebo, eu sinto, eu julgo, eu reconheço. Por nascer na intuição sensível formadora, a arte alcança o mais profundo conhecer. Assim falava Nietzsche, filósofo poeta. A poesia contém, além do estético, o conceito emocional de uma razão sensível, síntese simbólica da cultura. A poesia não pode ser adorno. A intuição criadora, eterna raiz da arte e do poema, é também origem da ciência. A imagem poética é complexa, infinitização infinita de sentidos, em objeto finito, uma aparência por onde a essência se revela, se aqui pensamos como Hegel. É necessário estar lendo o poema para sentir sua emoção e compreendê-lo. Olho no olho, livre jogo entre sentir e pensar. Para saber que a Terra é azul, Gagarin orbitou em torno dela. Saiu da Terra, viu sua totalidade. Do finito da nave, a contemplou no infinito do cosmos. Seu grito ainda ressoa na concha das galáxias. A Terra é azul,
Ninguém tem consciência do limite sem romper. Só voando em liberdade, o passarinho conhece os limites da gaiola. A verdade da lua é o luar, que a noite ama e entende o que ela é. A verdade do sol é iluminar o dia. Porém, a lua, crescente ou minguante, por travessura, quando sai de dia, é um signo que perdeu o seu sentido. O mesmo ocorre com o sol, na meia-noite da aurora boreal. Se a verdade está dentro de si mesma, o saber a verdade está fora da verdade. A mentira só consegue mentir sempre, porque em si mesma vive encarcerada. A obra poética é oxímoron. Integra seus contrários e cria novos signos. A sua verdade é não fazer de sua verdade a única verdade. O poema não é uma sentença, uma espada na garganta, um caminho solitário, é encruzilhada. O leitor escolhe o seu caminho, o seu destino. Caminho que pode ser na leveza da nuvem, ou pode ser à beira de um abismo. A verdade da arte é sua liberdade. Não ser precedida por conceitos, ser aberta a todos os possíveis. É na leitura que o leitor penetra na cristalina oficina das palavras, onde uma fina forma foi formada. A leitura abre as portas do poema, desvelam seus enigmas poéticos e talvez os seus conceitos se desvelem. O poeta conhece o seu poema enquanto o faz. Um saber de experiências feito. Se colhermos nos Lusíadas os versos de Camões. O poema, esse oxímoron, reúne opostos a inventar sentidos. Sentir e conhecer, emoção e razão. Opostos que se integram confirmando-se, verso a verso, palavras entrelaçadas de fonemas, de sílabas, vogais e consoantes, morfemas, sonho e realidade. O poeta e o poema, espelhos paralelos, como o poema e o leitor enquanto o lê. O leitor, se lê o poema 2 vezes, ambos, leitor e poema, não serão os mesmos. E cada vez que o leitor faz a leitura, é coautor do poema que está lendo. Eu trabalhei com o poema porque é a minha predileção. E vou sempre trabalhar assim. Hoje eu estou inaugurando esse tipo de conferência, palestra, etc. Integrar o pensamento poético com a sua dimensão estética na reflexão. Eu nasci, portanto, numa cidade ribeirinha, em que sempre o pensamento, os sentimentos estiveram integrados. A cultura ribeirinha é uma cultura de contemplação e reflexão. Contemplação diante da natureza magnífica e reflexão de estar diante de algo que ele não sabe explicar. A floresta amazônica é um caso de sublime da natureza,
se quisermos aplicar o conceito do Kant, que era um filósofo. A natureza amazônica é um sublime da natureza. Todavia, ela tem sido vista assim, de uma forma puramente contemplativa, pelo mundo no nosso tempo. Quando há incêndios, os criminosos incêndios, incentivados indiretamente ou diretamente pelo sistema político federal que nós estamos vivendo, que tem colaborado para o plantio de desertos ao longo da Amazônia, numa assustadora proporção a cada dia. Pois bem, o mundo se comove, porque isso pode afetar o mundo também. Mas, de certa maneira, você não tem idêntica solidariedade no extermínio dos povos da floresta, no massacre Yanomami, na desorganização dos quilombos, na expulsão do homem do campo para a periferia pobre das cidades. Você não tem essa paralela repercussão e adesão. Então, eu resolvi pensar o seguinte: se já há uma grande preocupação com essas questões políticas, ambientais, e que são justas, vale a pena também nós investirmos um pouco no esclarecimento daquilo que se perde de cultura, de arte, de convivência humana, de sentimento humano, de conhecimento do mundo, que esses povos da floresta podem dar para o mundo e que se perderão com esses extermínios coletivos que a gente está vendo. Porque muita gente não entende a nossa cultura e a concretização dela através do imaginário e das artes de uma forma de elevação no nível de conceito, cultural, digamos assim, genericamente. É como um folclorismo subavaliado. É aquilo que se chama de uma cápsula diminúcia. É uma diminuição de valor. É como algo pitoresco, engraçado, pitoresco, ao mesmo tempo de insignificância para o mundo, além daquelas situações locais, quando, na verdade, nós temos lições para o mundo que o mundo deveria compreender. E, através desse tipo de exemplos, eu quero trabalhar um pouco aqui nesse nosso momento. A revelação do valor que existe nesse lado cultural e artístico, e que é também exterminado diante do extermínio que está havendo de uma condição que permite que essa cultura e essas artes possam existir. Então são dois caminhos. Já tomei o primeiro caminho, minha poesia toda mostra isso, minha vida, e agora eu quero reiterar, quando já se tornou muito assumido essa luta pela ecologia, pela questão de gêneros, pela questão dos povos, da floresta e tudo mais. Eu me lembro que em 72, quando eu publiquei um poema, A História Luminosa e Triste do Coba Dourado, que era para ser um enredo de uma escola de samba, quem são eles? Pois bem, que foi o enredo? Pois bem, esse poema, que foi publicado e lançado lá na escola de samba, foi entendido por algumas pessoas como um exagero meu, porque eu criava a seguinte história: o cobra dourado que vive das águas, com o risco de começar a morrer das águas que são sua vida, pelo envenenamento das águas via garimpos, pela poluição das águas, pela poluição
das indústrias agrominerais jogando seus rejeitos nas águas. E eu simbolizava isso através do polo morado, nessa região da minha terra, porque lá estava começando a ser construída essa Albrasa do Norte, com uma euforia muito grande da área pública, e que, na verdade, com estudos que mostravam os riscos que trazia esse tipo de construção, de indústria e os rejeitos que poderiam provocar. Então, na época, parecia um exagero, uma hipérbole do risco. Com o passar do tempo, aquele poema foi sendo demonstrado. Hoje, nós estamos vivendo exatamente isto que já começava a ser anunciado naquela fase. Então, é um poema que, por exemplo, nasceu contextualmente e que hoje ele tem uma contribuição de conhecimento de uma realidade que não foi que eu tivesse planejado. É a diferença do processo de criação na arte. É que você, tendo uma vivência, essa vivência contribui para a sua intuição criadora. Porque essa intuição criadora não é algo que você nasce com ela pronta. Você vai preenchendo com os valores de uma vivência no inconsciente, numa espécie de individuação de uma experiência de vida, você vai alimentando o inconsciente. E essa alimentação vai se refletir também na intuição criadora. E quando ela promove a criação de qualquer tipo de obra de arte, essa obra de arte vai estar nutrida por esse tipo de visão do mundo. Então, se um pesquisador tem já um tipo de meta para revelar isso, o artista ele tem outro método, mas que é igualmente revelador de forma de verdade. Embora revelar forma de conhecimento não seja a primeira função da arte, mas é uma função sustentadora da função principal, que é a função estética. Essa noção de funções na obra de arte é uma função que eu, quando comecei a estudar, me permitiu criar o conceito, ainda no meu doutorado, de conversão semiótica. A obra de arte ela tem várias funções que dependem do campo cultural em que ela está inserida. Então, eu tenho visto fenômenos de transferência de urnas marajoaras por vários setores aqui em Belém. Isso me serviu de primeiro exemplo para poder formular esse conceito da conversão semiótica. Eu via que você tinha na aldeia, quando era um uso utilitário para ter água, por exemplo, como nas casas do interior, aquela cerâmica, aquela, digamos, alquidária, tinha uma função utilitária. Quando ele era usado como urna funerária, uma vez eu vi descoberto, desencavado por uma aluna minha, a Graciete Lobato, que era filha de fazendeiros do Marajó, e tocando nessa questão das urnas parajoadas, ela se entusiasmou e mandou que fizesse escavações ao longo das fazendas, da família, para ver se não havia sambaquis, se não havia cemitérios dessa cultura, dessas urnas parajoadas. Encontrou uma quantidade que ela foi trazendo, formando uma espécie de arquivo pessoal. E um deles foi o que motivou mais. Era uma urna que dentro dela, era toda ela bem decorada, bem bonita por fora, e dentro havia um esqueleto que era de uma criança, e ao lado desse esqueleto, os brinquedos, o cocazinho, a tanguinha, tudo que pertencia à criança.
Quer dizer, você tinha dentro daquela urna uma síntese de um comportamento, de uma visão antropológica daquela cultura marajoara. Então, essa urna já tinha uma função principal, que mágico-religiosa, porque ela era um instrumento de culto e de celebração mortuária. Quando essa urna vinha para o Museu Emílio Kilt, ia para o laboratório de antropologia, ela ia ser estudada pela sua origem, suas características, sua função social, ou seja, a função de cunho científico, ou teórico melhor, era quando ficava em primeiro plano. E, finalmente, se essa mesma urna fosse levada para o Museu de Arte Marajoara, essa urna passaria a ser objeto de contemplação pela sua forma. Então, a função estética ficaria em primeiro plano. Mas, em todos os casos, a forma exterior estava sempre presente. Então, sendo assim, eu percebi que a função na obra de arte, que foi o primeiro objeto estudado, a função da obra de arte, ela estava em decorrência do campo cultural onde o objeto artístico fosse inserido. Então, é a mudança do campo cultural que faz com que a mudança da função mude de dominância. No uso, função utilitária. Numa celebração mística ou religiosa, a função mágico-religiosa. Numa função de estudo científico, a função teórica. E na contemplação artística, a função estética. Ou seja, a função estética sendo a dominante principal, ela passa a ser subdominante quando outra torna-se a função principal de acordo com o campo cultural em que ela esteja localizada. Então, criei esse conceito de convenção semiótica, que a Universidade publicou, agora esteja na minha tese, a Universidade publicou um livro só sobre isso, em 3 línguas até. Convenção semiótica na arte e na cultura. E eu estava um pouco em dúvida se eu colocava convenção semiótica ou convenção simbólica. E passava pela Sorbonne o Haroldo de Campos. Eu não conhecia aqui no Brasil, mas foi apresentado para ele. Numa das vezes a gente conversando lá, eu coloquei isto. E perguntei para ele, o que você acha? Ele disse que eu tinha razão no raciocínio. E ele disse, olha, acho que é melhor tu não ter realmente convenção semiótica, porque ela é mais profunda, ela é mais intensa. Mas olhem bem, você tem na celebração da missa, é um teatro. Paramentos, marcação, voz, texto e tudo mais. Mas por quê? Há toda essa forma cenarizada e teatralizada ali. Porque a função estética é fundamental nas artes. Fundamental. Não existe nas religiões. Não existe uma religião cujas celebrações, os rituais, não tenham a dimensão estética. Todas. O que é que ocorre então? É que é pelo estético que se vai ao transcendente no campo da religião. Porque a estético chama a atenção para a forma do ritual. E por aí transcende para a espiritualidade, que é o objetivo principal do ritual. Quando um coro está cantando as músicas litúrgicas na igreja, ninguém está ali pensando se está afinado ou desafinado. Você está pensando na oração que está ali sendo cantada. Mas se estas músicas forem para o Teatro da Paz, ser cantado por um coral, você vai prestar atenção na harmonia, na sonoridade e tudo mais.
Então vejam como a função da arte ela vai mudando de dominância na medida em que ela muda de campo cultural. Quando eu vivia em Abaetetuba, havia garota até a minha juventude, até os 15, 16 anos por aí, eu já tinha vindo estudar aqui em Belém, voltava para lá, nas férias, havia uma prostituta conhecida na cidade, que era assumida, a Laura. Pois bem, ela, quando saía de manhã e ia para o comércio, ela fazia um percurso e batendo papo e aquela conversa assim um pouco livre com os comerciantes, a brincadeira, coisa que uma senhora não fazia. Não era comum as senhoras saírem pelo comércio e, sobretudo, ter esse tipo de conversa. A Laura era uma pessoa silenciada na cidade. As famílias não falavam, não pronunciavam o nome Laura. Junto dos filhos, não, era aquela uma. Era um nome que estava proscrito. Por que esse apagamento do nome? Tantos tempos depois eu comecei a pensar nisso. É porque, se o nome dá existência social às pessoas, apagar o nome é desbatizá-la, é retirar a sua existência social. Primeira questão. Segunda questão. Era uma forma de discriminação e de preconceito pelo silêncio. O silêncio do nome. E a palavra é uma coisa muito forte. A Laura, inclusive, é uma das personagens importantes do meu romance mais recente, que eu vou relançar na feira, que é o Ondurá. Que ela é uma personagem importante, porque me impressionava isso. E eu não sabia explicar, só depois que eu fui compreendendo. Mas veja bem, a palavra, ela é algo que dá existência realmente às coisas, nós sabemos disso. Foi pela palavra que Deus criou o mundo, segundo a Bíblia. Faça-se isso e a coisa se fez. No Corão, a palavra é fundamental. No Talmud, também. Ou seja, a palavra, ela é de uma força extraordinária diante da vida. E a palavra, por isso, dá para a literatura uma particular força na relação arte e pensamento. Vejam lá, esse dar existência pela palavra permite que também a gente possa compreender o significado que tem quando você omite, que foi no caso dessa omissão, com todos essa carga de preconceito que havia. Eu não conheço nenhuma pessoa naquele período vivendo em Abaeté tivesse sido batizada com o nome Laura. Quer dizer, era algo impressionante, para depois, na época, parecia uma coisa natural. E ela entrava apenas no anedotário, nas coisas assim pitorescas. E a anedota é uma das piores formas de você disseminar o preconceito. Porque as pessoas riem e o riso ameniza a crueldade que o preconceito significa. Pois bem, então o nosso tema é também dar voz, digamos, nós estamos não apenas aqui, mas eu acho que o nosso tema, no próprio PPG-Arte, é dar voz àquilo que normalmente não tem tido voz. Eu me lembro aqui de uma coisa que eu anotei, que é um provérbio africano. Enquanto a onça não contar a sua história, só saberemos a narração do caçador. Quer dizer, é necessário que a onça caçadora,
a onça arte, etc., amazônica, contem a sua história. Por isso que eu vejo nessa linha do PPG Arte uma coisa fundamental na universidade brasileira. Não é apenas local, porque é abertura para uma área que as universidades sempre deixaram na sombra. Para a gente fazer mestrado, um artista fazer mestrado, ele tinha que fazer em filosofia, antropologia, sociologia, etc. Então ele ia estudar sociólogos, filósofos, etc., e não a tradição cultural artística e nem o pensamento artístico. Isso acabava criando um ligeiro desvio. Na hora que você vai fazer um pós-graduação em artes e com artistas, também, ou pessoas que estão querendo lecionar arte e tudo mais, você tem que criar uma nova modalidade que está sendo criada no PPG Arte, e que as pessoas que passaram por ele testemunharam e os que vão passar testemunharão. Eu tenho insistido, mas isso é normal, claro, mas que se escreva essa experiência, porque é uma experiência ímpar. Você ter, por exemplo, essa questão de criar uma obra de arte e refletir sobre ela na forma de um memorial, que é uma saída espetacular, dentre as outras que estão presentes, mas eu destaco essa, porque ela não é comum nos lugares. Eu tenho amigos que estão fazendo pós-graduação fora do Brasil, que tem que arrumar um pouco um artifício para poder encaixar um procedimento de caráter artístico nela. Porque mesmo fora não é tão comum. É como se o conhecimento da arte estivesse sempre fora da arte. Então, com isso, a pessoa acaba não tendo uma imersão no campo que precisa ter. E essa ideia de que a criação artística não é uma espontaneidade apenas, que a criação artística é uma espontaneidade que nasce de um laço que foi construído. A nossa própria imaginação, nós nascemos com a semente, mas é a vida que vai fazer com que ela floresça, cresça e floresça. Então, a nossa autoformação como artista é fundamental para que a gente possa, na verdade, entrar no patamar. E eu queria dar alguns exemplos para já encaminhar para o final. Por exemplo, a relação poesia e conhecimento. Não posso trabalhar com todas as artes aqui, não tivemos tempo. O tema, a máquina do mundo. Quer dizer, seria aquela máquina do mundo onde todas as coisas estariam funcionando engrenadamente sob um certo domínio. Nos Lusíadas do Camões, no último canto, Tétis, a deusa do tédio, convida Vasco da Gama, que é o símbolo do povo português, ele representa o povo português simbolicamente nos Lusíadas, depois das navegações em que Portugal tinha um grande domínio no mundo, ela convida o Vasco da Gama para subir até uma colina, e quando a gente vai a Lisboa, a gente percebe que Lisboa tem várias colinas, que até servem de atração turística, que a gente sobe nela e descortina a cidade. Mas é uma cidade que você pode ver do alto, porque os telhados são quase que uma pintura, coisa que nós não podemos desfrutar em Belém. Quando nós subimos do edifício para olhar, a cidade é um horror. Os tetos, as coberturas, a destruição com que foram feitos os telhados e não reproduzidos da mesma forma. Então, é uma cidade que Belém passou a ser uma cidade para você ver o resto do ano. Quando muito,
porque o processo de enfeiamento da cidade, o processo de destruição pelo abandono de prédios históricos e configuração de uma cidade que já foi uma das mais bonitas do país, ditas, pois bem, você não pode mais ter isso. E a destruição dos quintais e tudo mais. Pois bem, aí leva para uma colina. Aí a deusa Tétis chama o Vasco da Gama, eu já até imagino, colocou a mão no ombro dele, né? Colocou a mão no ombro do Vasco da Gama e disse, olha, e com a outra mão ela estendeu e disse, olha, aqui eu quero entregar a você a máquina do mundo. Quer dizer, o mundo entregue como uma máquina aos portugueses. Quer dizer, era o domínio do mundo. Quer dizer, era típico de uma sociedade, digamos, ainda de realeza, de nobreza, de hierarquizações. E ele aceita a máquina do mundo. Pois bem, no modernismo brasileiro, há um poema do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que é ele, digamos, é um personagem já idoso, que caminhando numa solitária estrada de Minas, ao entardecer, ele vai refletindo sobre a vida, sobre a sua existência, sobre o mundo, sobre a falência das coisas. É um poema bastante reflexivo. Quando ele chega no final, no horizonte, a máquina do mundo aparece oferecendo-se para ele. E ele recusa. Ele recusa dominar ou ser o dono da máquina do mundo. Quer dizer, uma visão de caráter já democrático, de caráter de igualdade, de uma visão que o Drummond tinha da vida, das relações sociais e tudo mais. Então, nessas duas coisas, você vê resumidas, como conhecimento, duas visões do mundo. Uma visão autoritária, de nobreza patriarcal, uma visão democrática, uma visão social, de não querer dominar as coisas, que significa dominar quem está habitando essas coisas também. Muito bem, mais um outro exemplozinho. Édipo Rei, do Sófocles. Espero que conheça a história, né? Ele, quando é pequeno, chama um vidente, Tiresias, que era cego, e ele diz que aquela criança, recém-nascida, mataria o pai, casaria com a mãe e com ela teria filhos. Claro que os dois ficaram horrorizados. E o pai pede que um servidor de confiança dele levasse a criança para longe, né, e abandonasse, morresse, na verdade. Só que aquele servidor era uma pessoa sensível e ele se afeiçoou na criança, ficou com pena e não quis abandoná-la, levou-a para bem longe dos limites do pequeno reino de onde ele tinha nascido, e vendo ao longe uma carruagem que vinha, deixou a criança com os pés bem amarrados para não engatinhar e não sair da estrada, e ficou na moita olhando. Aquele carruagem passou e, coincidentemente, você sabe que as narrativas todas têm, senão as coincidências são fundamentais. Era um casal também novo, que não tinha filhos, mas era louco por ter filhos. Então recolheram a criança e criaram como se fosse um filho. O Édipo, adulto, ele vai pedir ao Tiresias, que passou por lá, que dissesse do seu futuro, seu destino. Que o grego é da destinação, da predestinação. Você nasce com um destino traçado e que não pode mudar. Quer dizer, então, todo mundo queria saber o seu destino. E aí o Tiresias diz, olha, você vai matar seu pai e casar com sua mãe e vai ter filho.
O Édipo pensando que os pais, digamos, de nascimento, né, eram os que estavam, que o tinham criado, foge sem ir voltar a casa, para poder dizer. Quando ele vai embora, ele, quando chegava numa encruzilhada, ele fechava os olhos, girava. Quando ele abria os olhos, ele seguia na direção dos olhos que tinham ficado abertos, para mostrar que isso não é acaso. Quer dizer, o destino que estava guiando. No final, a gente vai compreender isso. Quando ele chega, vai nascer numa das estradas, ele vê uma carruagem, ele não quis sair do caminho, mas fizeram que ele saísse, porque era uma pessoa importante que vinha, etc. Aí ele pega, se aborrece e quer chicotear os cavalos saltam, uma pessoa que vinha lá dentro cai, bate na cabeça numa pedra e morre. E aí estou simplificando, aí ele vai e chega na cidade. Havia na cidade uma esfinge à beira de um precipício que estava devorando a jovem da cidade pelo seguinte: ela tinha que ser alimentada dessa maneira. E ela morreria se decifrasse o segredo dela. E o segredo ela propunha na hora. E o Édipo resolve ir com pena dessa mortandade de jovens que se alimentavam na esfinge. E a esfinge coloca aquele famoso enigma: o que é aquilo que de manhã tem 4 pernas, de tarde tem 2 pernas e de noite 3 pernas? Aí a resposta dele é o ser humano. Quando nasce, engatinha, depois anda com os 2 pés, e por fim na velhice anda condenado aos 3 pés. 3 pernas, desculpa. Aí, ao decifrar o enigma, a esfinge morre precipitada no abismo. Ele casa, tem tudo isso, casa com a mulher, tem filhos, com a mãe, tem filhos com ela e tudo mais. Porém, há um momento que ele quis descobrir a sua origem e começa a averiguar. Tudo levava a crer indiretamente que era ele o Édipo. Só que ele não acredita. Ele não acredita e pede para um, pede para outro e, digamos assim, agride o Tiresias, porque o Tiresias que passava por lá confirmou. E no final, enfim, tem todo o desenrolar da tragédia. O que é que se vê no Édipo? É aquele que sabe o que não quer saber. Quer dizer, ele sabe de repente que ele é o filho de Jocasta, mas ele não quer acreditar nisso, ele não quer saber disso. Então, já é um outro tipo de conceito que você percebe no Édipo Rei. Quer dizer, é aquele que sabe aquilo que ele não quer saber. Enfim, essas relações com o destino. Nas nossas encaminhadas, por exemplo, o que é que eu acho das encaminhadas? É que a encaminhada é aquela que escolheu criar o seu destino. Numa realidade masculina da floresta, ela resolve criar o seu destino feminino, o seu destino de ter a sua etnia, o seu grupo, de administrá-lo, de trabalhar, digamos assim, com todas as necessidades para reger o seu grupo e viver. Então, as encaminhadas, eu penso que são aquelas que resolveram criar o seu destino. E vejam a lógica que há no mito das encaminhadas. Elas têm uma festa de amor por ano, que é no Lago Espelho da Lua, no município de Faro, entre o Pará e o Amazonas. Uma vez então todo ano tem ali uma festa orgiástica, uma festa de fecundação, amorosa e tudo mais, porque elas recebem nesse Lago Espelho da Lua os guerreiros brancos. E eu uma vez, nessa atividade assim, pelo interior, nessa fase da cultura, eu fui bater lá em Faro.
E eu queria escrever um poema sobre as caminhadas. Aí eu resolvi ir lá conhecer esse lago Espelho da Lua. E fui. Conheci lá o lago. Infelizmente não foi na época da festa do final do ano, mas eu conheci o lago onde se processava aquela festa ofiástica de fecundação. Depois eles vão embora, os guerreiros brancos, e levam as meninas nascidas os meninos nascidos do ano anterior. E as meninas ficam com as encaminhadas. Então vejam quanta lógica aqui. Aquilo que o Roland Barthes chama de efeito do real. Aquilo que o mito, a lenda ou a ficção literária tem para legitimar-se, para a gente ter aquela noção de crença. Elas, para poderem ter filhos, para que o grupo sobrevivesse, elas precisavam engravidar. Mas eram mulheres que tinham decidido viver entre si. Mulheres amando as mulheres, tendo a relação, quer dizer, eram mulheres que viviam numa sociedade de mulheres, mas não podiam engravidar. Viviam amorosamente entre elas. Porque eu não posso conceber que aquelas encaminhadas, aquelas índias que tinham uma festa orgiástica tão fantástica como é descrito, que ficassem jejuando eroticamente durante o ano inteiro. Então elas tinham um acasalamento entre si e há estudos antropológicos que mostram que na Amazônia havia grupos só de homens e grupos só de mulheres. Não numerosos, mas havia, que tinham uma vida entre si. Ao mesmo tempo, eu não posso acreditar que os guerreiros brancos, que vinham para aquela apoteose amorosa no final do ano, na festa do Lago da Lua, vivessem o ano inteiro também só na expectativa dessa festa. Era também, já que era uma sociedade de homens, era uma sociedade masculina, uma sociedade que vivia entre si, com as suas satisfações amorosas e tudo mais. Agora, por que essa reunião de dois grupos tão radicais nesse aspecto? Por que se reuniu no final do ano para essa digamos, transa colossal? Porque para ter filhos, para fecundar, tinham que ter a relação homem e mulher, pelo menos naquela época. Então, o que acontecia? Era necessário isso para a continuidade. Então, há uma lógica nesse mito, e é uma lógica bíblica, porque é o amor como fecundação. Quer dizer, é a procriação, a criação da família e tudo mais. Ou seja, é uma lenda que às vezes é levada um pouco na graça, como lamentavelmente nós sofremos o problema de achar que o produto do imaginário indígena e ribeirinho é coisa de caboclo, é coisa de índio. E todo mundo leva na graça ou superficializa. Quando não, é uma estrutura complexa, uma estrutura que toda tem uma lógica narrativa impressionante e faz com que a gente precise ter um respeito com relação a isso. E eu queria citar mais dois exemplos. Queria lembrar, ainda para encaminhar no final, eu queria lembrar o Tambatajá. Quando se fala na lenda do Tambatajá, que é dos índios, o índio e uma índia, de Taulipang e Macuxi, que se apaixonaram, mas as duas etnias eram inimigas ferozes, inconciliáveis. Pois bem, não podendo viver nesse tipo de amor entre ódio, eles fogem para a floresta, exilam-se para a floresta. E não é uma floresta edênica, é o oposto do Éden. Porque no Éden viviam, na Bíblia, viviam no Éden Adão e Eva maravilhosamente bem.
Quando há o pecado, pela indução da serpente e tudo mais, eles são expulsos do paraíso na terra para viver e trabalhar no seu suor, etc. E tal. Então, um castigo. No caso do Tambatajá, não. Eles saíram do castigo, que era aquela realidade do grupo, e vão para o paraíso amoroso para ele, que seria as prêmios da floresta. E eles viviam unidos, por um lado que um e outro via carregado, não, enfim, era uma parceria integradora. Até que um dia nasce a criança nasce morta, e ela fica paralítica, não pode mais andar. Mesmo assim, continuou a mesma relação entre os dois. Para onde ele ia levá-la consigo, ele carregava nos braços, nos ombros, viviam sempre juntos, porque ele não mudou a relação amorosa que eles haviam construído. Um dia ela morre, tempo depois ele morre no mesmo lugar em que ela tinha sido enterrada, e a terra em que os corpos foram dissolvidos faz com que dela nasça uma planta, que seria uma síntese desses dois corpos. Essa planta, que é o Tambatajá, ela tem uma folha que tem uma concha, duas conchas, uma coisa bivalve, como se fosse uma simbolização do sexo feminino, e um talo no meio, que é como se fosse o sexo masculino ali. Então, notem, é uma flor, é uma planta hermafrodita, que tem os dois sexos. E que, se você quiser sofisticar um pouco, se você for no banquete do Platão, há um discurso do Pausanias, que é um dos convivas, todo mundo falando sobre o amor, o que pensava do amor. Ele diz o seguinte, que no começo havia um ser com os dois sexos. De repente veio um Deus e cortou no meio. Uma banda com sexo para um lado, outra banda com sexo para o outro. Por isso é que sempre uma banda procura a outra para se completar. Pois bem, então, esse seria o uno inicial. No caso do Tambatajá, interessante isso, porque a planta Tambatajá, simbolicamente, ela reúne essa unidade original, macho e fêmea, quer dizer, integrados no mesmo ser. Segundo lugar, ela é uma planta que renasce sempre. Outra lição que nós tiramos, que o Tambatajá é símbolo do amor mortal que não morre, porque renasce como natureza. Outra questão, que não tem nada a ver com o shintoísmo, porque eu não me lembro que os Makushi conheciam o Japão, né? o China, etc. É como, por exemplo, quando às vezes eu começo a contar essa história em aula, a pessoa diz, Romeu e Julieta. Aí eu digo, porque Romeu e Julieta é o amor entre outros, né? Aí eu digo o seguinte, eu não sei, acho que não, porque eu não sei se os Makushi sabiam inglês, para poder ler as peças do Shakespeare. Não sei se havia em Roraima uma livraria que vendesse as peças do Shakespeare. Então eu acho muito difícil que seja uma imitação do Romeu e Julieta. Na verdade, é um signo universal o amor entre o ódio, que em cada cultura aparece com um tipo de simbolização. Mas a grande lição que eu acho para o mundo, que esta lenda tem, como inúmeras outras lendas têm lições para o mundo, é que na lenda do Tambatajá há uma ética amorosa. A ética amorosa, eu acho, a contribuição fundamental que brota
de uma história imaginada por eles, no contato apenas com a sua cultura, mas com a grandeza dessa sua cultura. Então, nós temos uma infinidade de coisas. Eu estou resumindo o máximo, porque eu estava com tanta saudade que eu ligo muito assim do copo. Mas eu vou já terminar aqui lendo, como eu prometi, um poema que está dentro disso. Esse poema é antigo, é o poema do meu livro Pentacantos. Um poema reflexivo, e eu digo que é o meu mantra poético, porque sempre, de vez em quando, eu tenho vontade de ler. Fragmento. Nós somos o caminho que escolhemos. O caminho por onde passo, guarda-me, e eu sou o caminho por onde passo. Assim, embora passe, eu fico no caminho por onde passo. E vai o caminho comigo, caminho que fica por onde passo. E passa, e passo, ficamos. Eu percebo que a questão da construção do repertório, e aí a gente pode falar de repertório que está aqui na academia, né? Uma construção que a gente vai fazendo ao longo da existência. Né? O senhor contou, né, a experiência lá de arquitetura, várias vezes a gente acontece, né, toda a questão de vários conceitos que o senhor traz, né, do hinduísmo, e toda essa reflexão que, de uma forma muito elegante, né, o senhor faz uma crítica a toda uma questão histórica, política, colonialista que a gente, né, sofre aqui na região. E uma coisa que eu me pergunto muito é como, né, às vezes as pessoas não conseguem acessar, né, o poema que o senhor traz para cá, como palestra, uma aula, ele está cheio de referências que acionam muitas questões da filosofia, da própria poesia, né, da cultura mundial, e que o senhor sintetiza, entre aspas, né, no poema. Eu queria perguntar como, diante de tudo que a gente tem, né, como tentar construir uma crítica de uma forma lúcida, como o senhor faz, né, de uma forma lúcida, de uma forma olhando para o mundo, olhando para a história do mundo, né, e refletindo sobre as dores da Amazônia. E pergunto isso porque eu tive o prazer de trabalhar com o senhor na escola de 2019, né, foi grande homenageado, e me tocou muito o trabalho de um artista, né, Leonardo Rodrigues, que ele vai trabalhar sobre o tarefa, né, e que para mim ali era meio que um pulsar do coração da exposição, né, de alguns corações da exposição, mas ali era um momento muito importante. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua tarefa, sobre a tarefa do livro que o senhor fez lá em 64 e a sua tarefa aqui, né, hoje compartilhando conosco todo o seu pensamento e sua reflexão sobre a cultura. Eu, no caso, por exemplo, eu mencionei rapidamente essa minha origem na cultura ribeirinha, porque a cultura ribeirinha ela nos ensina a, digamos, nos tornarmos uma espécie de viajantes imóveis, porque não é comum, ou não era comum uma pessoa
da beira do rio se deslocar em longos espaços, em grandes espaços. Era sempre ali naquela questão do trabalho, naquela beira de rio. Então, a tendência era a pessoa, digamos, ficcionar o espaço e se concentrar na profundidade, se concentrar no tempo. Daí porque você tem as histórias que são renovadas, quer dizer, aquela história do grupo que é sempre buscada. Daí porque esse mergulho no imaginário dos nossos rios produziu essa quantidade de reflexões, de pensamentos, de narrativas, de mitos, de lendas. Até religiões diversas nós temos, é o caso do Marajó, a pagelança, que tem níveis, inclusive, como eu diria, de divindades, né, mais profundas, a do meio do rio, mais de superfície, que tem toda o seu mecanismo de estimulação espiritual e tudo. Então, essa lição da beira do rio, de vivência, e quando eu vim para Belém, quem vinha do interior era um caboclo levado na graça, né? Tanto que eu tinha colegas que eram do interior, do Baixo Amazonas e tudo, mas não diziam que eram do interior, diziam que eram de família de Belém, etc., porque não era, não sei se era uma espécie de bullying inicial, né? Mas era muita brincadeira que o pessoal fazia e tudo. Eu nunca tive esse problema. E eu sempre usufruí muito dessa convivência com a beira de rio. Nós íamos passar as férias no Rio do Comanduba, que é a região das ilhas, que é a região mítica de Abaetetuba, onde tem uma maior efervescência na produção de mitos até hoje. Inclusive, ajustamento de mitos ou de lendas a realidades atuais, né? Então, há portanto, uma cultura ainda em que o imaginário tem uma presença muito integrada, muito integrada. E o que eu acho maravilhoso, porque ele chega a ser um fato social, quer dizer, em toda essa região amazônica, o que é lógico, porque com natureza como essa, com o rio como esse, e nós somos estimulados à imaginação na beira do rio, porque o que a gente vê é a paisagem. Mas o resto é a imaginação que tem que criar. Porque a imensidão da floresta, aquele rio que derrama-se no infinito, né, quando a gente olha assim, a gente só vê aquilo que está diante de nós. A gente só vê da natureza o lado da estesia, o lado, digamos, da contemplação estética da natureza. Aquilo que a gente vê, a paisagem, o pôr do sol, o rio correndo. Então, eu via, diante de Abaetetuba, passar em épocas assim de enchente mais forte, pedaços do barranco que vinham boiando com árvores e cobras e tudo mais, não era? Garças pousadas, era uma ilhota que vinha flutuando. E quando o caboclo vinha remando na sua igarité, se vinha na mesma direção, digamos assim, na vazante, ele amarrava a sua igarité num tronco de árvore daquele e vinha se deixando levar pelo que nós chamamos de periantã ou marapatá. As palavras indígenas que são documentos que temos utilizadas são sempre muito sonoras, super sonoras. Então, marapatá, periantã, timalatiá, por exemplo, são muito sonoras. Isso é bom na música. Então, eu vi aquilo. Depois eu fiquei pensando o seguinte: as pessoas diziam que era preguiça, acabou preguiça de vir remando, e ele vinha só ali deitado, né? E vinha de bobuia, ali, como se chama, para quando vir boiando no rio, ele vinha de bobuia. É o verbo bobuiar. Né? Então, fiquei pensando, não pode ser. Ele, quando veio assim, ele não está trabalhando com
físico, mas ele está trabalhando com a imaginação. Então ele está criando seus livros, suas narrativas, está imaginando suas músicas, suas coisas. Então, ele vem ali, mas vem de uma forma produtiva para ele, quer dizer, ele não vem por preguiça, ele vem com outro tipo de trabalho, que é o trabalho criativo, o trabalho da imaginação. E aí eu criei um conceito, que ele mencionou, que eu chamo de dibobuísmo. O dibobuísmo é o ato de vir de bobuia para descansar o corpo e deixar o pensamento funcionar. Ora, quando nós vamos fazer, eu não diria até tanto isso para quem faz teatro, para quem faz dança, mas para quem escreve, talvez até para quem pinte, é de bobuiar, porque em vez de você estar, digamos, carregando daqui para lá e trabalhando numa oficina para poder imprimir o livro, você está descansado ali na mesa só escrevendo e tudo mais. Então é uma forma de bobuiar também. Então o dibobuísmo foi isso, foi um conceito surgido numa situação aparentemente que não significava nada. Acontece que nada é insignificante. Não existe nada insignificante. Existem aqueles que não sabem extrair significados dos objetos, das coisas. Aí isso é um problema nosso. Mas significações estão contidas. Eu estava vendo um dia desse uma reportagem mostrando, por recursos científicos, como certos fatos da Bíblia, que são tidos como ficcionais, poderiam ser verdadeiros. Por exemplo, de derrubar o gigante Golias, Davi com uma pedra e uma funda, né, uma espécie de baladeira de girar, se era possível isso. Pois bem, fizeram um teste com o campeão de fundas, que tem na Grécia, não sei por onde, o campeão de atiração de fundas, pedras. Aí ele explicou a questão do tamanho delas, a finalidade e tudo mais. Então colocaram uma espécie de um sensor, coisa, da altura que seria o gigante do Golias descrito na Bíblia. A altura em que seria a testa dele, porque ele estava de armadura, com capacete. Então tinha que acertar só aquele lado descoberto. Será que isso era possível? Será que esse Davi era assim tão craque nessa funda? Aí o rapaz foi. Aí explicou tudo isso que eu estou falando, aí puseram lá a simulação de Golias, e roda, e joga, e derruba exatamente no lugar que seria a testa do Golias. Então, como usar a funda era uma coisa muito comum e necessária na agricultura, a conclusão é que aquele relato tem fundo de verdade. Disseram que como é que fizeram que a Torre de Babel quase que toca do céu, né, simbolicamente. Como é que com aquele barro, aqueles tijolos, com aquele material de lá, como é que podia sustentar tanto peso, né? E fizeram umas experiências técnicas. O seguinte, pegaram o tipo de barro como poderia ser feito na época, secando ao sol. E disseram, ele é secado no sol. Ele aguentou até um certo ponto, conseguia ser um prédio de 10 andares, digamos. Assim. Mas não pode, se era torre de papel tão enorme. Né? Então fizeram outro teste. A mesma constituição do tijolo, só que ele foi secado num forno muito forte. Ele sustentava um peso que poderia, um Empire State, ser construído com tijolos daquele tipo. Então, de repente, a partir de ficção da Torre de Babel, foi demonstrado tecnicamente que era possível ter acontecido. Então, nós temos aqui a realidade diante de nós. Quer dizer, não precisamos
olimpicamente, dar um salto de vara por cima da Amazônia, por cima da América Latina, para poder ficar divulgando aquilo que fulano falou na Suíça, fulano falou em Paris, fulano falou... Não pode ser assim, porque nós seremos garotos propaganda de uma filosofia, de um pensamento estético que não tem nada a ver. E como há uma tentativa de aplicação de modelos, em vez de você ter uma relação de imanência, quer dizer, você analisar a partir do objeto artístico que você está analisando, claro, beneficiado pela formação que você tem, não, você quer aplicar naquela obra tais ou tais tipos de linhas, como se fosse para legitimar aquela obra feita na sua região. Esse tipo já está esgotado, já não satisfaz mais. E outra coisa também, temos aqui na nossa região teorizações importantes sobre a nossa realidade, em todos os níveis, que precisam também circular, precisam também ser reconhecidas. Então, com isso, eu acho que a gente vai ampliando as possibilidades, se integrando no sistema de ensino esses temas e essas formas de ver o mundo. Porque se nós pensarmos bem, essa realidade toda, eles estão um pouco fora do sistema de ensino. Não custa nada você usar como exemplos, usar como digamos assim, demonstração, em algum caso, mas, sei lá, dar uma demonstração de que há uma realidade viva e de pensamento de tudo entre nós, e com a condição de servir para o mundo. Quando você vê, por exemplo, a questão do imaginário, por exemplo, nas artes, quando você vai no Louvre, você vê a Vênus de Milo sem braço, assim, mas você acha perfeito, é mais perfeito que está, né? Que tem escultura de uma mulher. Ninguém fica ali olhando, eu suponho, né? Como era o braço dela? Estava cruzado, era um para frente, outro para trás? Não. Aquela ausência faz parte da presença artística daquela imagem. A mesma coisa ocorre com as nossas encaminhadas. Elas não têm o seio direito, por causa do manejo regular, constante na guerra, na caça e tudo, do arco e da flecha, né? Não são competidoras olímpicas que já têm toda uma estrutura, né, para evitar esse impacto na mama. Pois bem, mama não tem direito. A esquerda tem que amamentar, né, quando tiver a nenenzinha nascida. Muito bem. Se você olha, a figura da encaminhada tem uma lógica que é o seguinte: ela, a parte direita, é masculina. Se entendermos o seio, a ausência do seio, não é tanto mais isso agora, mas a ausência do seio como sendo um signo, um sinal de masculinidade. O lado esquerdo seria feminino, porque tem todos os atributos femininos, inclusive o seio, se levarmos em conta isso. A sua atividade é bissexual, para conceber ou para viver, para curtir. Então, veja muita lógica espetacular para vários tipos de ângulos, você tem nisso. E quando você vê a narrativa da encaminhada, da Conori, que é a rainha das encaminhadas, você não fica pensando nessa questão se está certo ou não ter a mão direita. Sem isso não. Você encara já como sendo aquela a situação esperada daquele corpo, normal daquele corpo. Porque tudo tem uma lógica
nessa narrativa. Se alguém na área de teoria literária tivesse tempo e gosto, poderia aplicar. Eu aplico essa teoria, mas nunca fiz estudos só sobre esse ângulo. Mas é um dos ângulos que eu sempre costumo usar. É um texto do Roland Barthes, que é o efeito do real, que é estudando as narrativas. Ele diz que a ficção, ela tem que ter esse efeito do real para se legitimar. Quer dizer, você parecer que seja real aquilo que está sendo. A dança faz isso, o cinema faz isso com maior dificuldade, mas faz, para você obter essa questão do efeito como real. Então você tem isso. Você vê o Curupira, tem os pés para trás, não é assim? Aí todo mundo acha que é muito engraçado ele ter os pés para trás, não sei o quê. Porque quando ele entra na floresta, para os lugares importantes da floresta, ele vai pisando ao contrário, né? Então, quem for seguir as pegadas dele, vai exatamente ao invés de entrar na floresta, vai sair dela, cada vez mais. Então, lógico, é espetacular. Quer dizer, é uma espécie de, como é que ele, de ardil, de artifício, de estratégia. Você vê no caso, por exemplo, o Macunaíma. Aliás, o Macunaíma, porque o Macunaíma é que é a pronúncia Macuxi e de Roraima. Macunaíma foi que pegou no Brasil por causa do romance do Mário de Andrade. Pois bem, o Mário de Andrade criou um personagem que é uma interpretação, de certa maneira, equivocada do mito Macunaíma. Mas é o personagem dele. É personagem de romance. O problema é que esse personagem de romance do Mário de Andrade, que o Brasil inteiro estuda ainda até hoje e divulga, suplantou o conhecimento sobre Macunaíma. Então não foi uma mudança de pronúncia, foi uma mudança de caráter do personagem. E com um subtítulo complicado, quer dizer, o herói sem nenhum caráter. Caráter aqui tem um duplo sentido, caractere, quer dizer, caráter no fundo é para dizer o caráter mesmo. E aí associaram dizendo que era um símbolo, a imagem do povo brasileiro, que foi uma das associações feitas pela crítica literária, etc., ao Macunaíma do Mário de Andrade. Mas o Macunaíma, quer dizer, ele é o herói da metamorfose. Você tem a metamorfose tratada na cultura grega, que todo mundo acha normal. A transformação de uma pessoa para isso ou para aquilo. O Macunaíma não. O Macunaíma era o esperto, não, o Macunaíma é o herói da metamorfose, na visão indígena. Ele vai se transformando naquilo que pode ser adequado para ele obter aquilo que ele deseja. Então, lá, no começo, ele era pequenino ainda, eles iam andando, passavam embaixo de uma árvore que tinha um sexo de mulher lá, pendurado no seu fruto. Aí, ele perguntava, o que é aquilo? Aí os irmãos dele não queriam dizer. Ele ficou curioso com aquilo. Aí ele disse, não, aí ele pensou, eu vou saber o que é aquilo. Tentou subir pelo tronco, escorregava, não dava. Aí ele se disfarçou de várias coisas que não conseguia subir. Aí ele se disfarçou numa formiga, se transformou, aliás, metamorfose uma formiga. Aí ele sobe, vai pelo galho, chega lá, o sexo da mulher, e cai para dentro dele. Aí chegou aquela situação desaparecida. Ninguém sabia dele. Até que vieram desconfiaram, porque ele sempre perguntava o que era aquilo, desconfiaram, derrubaram, caiu. Quando caiu no chão, ele brotou de dentro do sexo da mulher, airoso, e cantando e pulando, dizendo que agora sim ele sabia o que era que estava ali em cima do murado. Quer dizer, ele é o herói
do artigo, da metamorfose e tudo. E para concluir essa minha resposta, parece a resposta de mais do que Enem, uma resposta de prova de pós-graduação já. Então, quando se você vai ver a questão do Ulisses, do Jorge, só para encerrar, há um estudo do Adorno sobre Ulisses, que ele analisa o Ulisses como o herói do artifício, da artimanha, porque ele sempre encontrava uma maneira de poder ludibriar as coisas. Quando eles vão navegando naquela dobrada que tinham as sereias, que quando as sereias cantavam, elas encantavam de tal maneira que as pessoas se lançavam e morriam no mar. Ele queria ouvir o canto das sereias, mas ele não queria morrer, né? Então, quando eles chegaram perto, ele pediu que os remadores todos tampassem o ouvido com cera, bem fechado mesmo, e que ele, o ouvido destampado, fosse amarrado no mastro da embarcação, e que por mais que ele gritasse, implorasse, fizesse gesto, que não desamarrasse, só quando passasse daquela região, quando deixaram de escutar o canto da sereia. E assim fizeram. Ele usa, por exemplo, um desses momentos para fazer um maravilhoso estudo sobre o herói do artifício, do ardil, o ardiloso, que no fundo é a característica do Macunaíma. Só que o Macunaíma é um negócio de índio, né? Lá embaixo, ninguém, é só engraçado, o herói de mau caráter. E Ulisses, então, são certos estudos que servem um pouco para aclarar a possibilidade de você compreender, se você não percebeu isso antes, compreender em coisas nossas significados que não estão assim à primeira vista, sabe? Não estão assim expostos. E com isso a gente vai criando uma linha de compreensão de valor que essas culturas têm e que precisam ser valorizadas. Existe uma questão do tempo, só para o tempo veio na minha cabeça agora, porque eu acho que está no tempo mesmo de encerrar, é o seguinte: qual é a concepção do tempo de São Tomás de Aquino? Quer dizer, que o tempo é sempre do presente, né? O tempo passado é o tempo passado, o tempo presente do tempo passado. A gente está lembrando dele porque ele não existiu ainda. O tempo futuro é o tempo presente do tempo futuro, porque o tempo futuro ainda não aconteceu, então eu tenho a imaginação dele. Então, tudo no presente. A cultura quechua dos Andes tem a seguinte noção de tempo. O passado vai na frente, porque o passado guia os nossos passos, porque nós já o conhecemos. Ele guia os nossos passos. O futuro vem atrás, porque nós não conhecemos. Na medida que nós passamos a conhecer o futuro, ele se torna passado e passa a guiar os nossos passos. Sem mencionar isso, porque eles nunca leram a Bíblia, nem o Corão, nem nada. Todos os livros sagrados têm essa estrutura. É o passado que está na frente. Você tem as pregações bíblicas, a pregação do Talmud, as pregações do Alcorão, que são um guia que é do passado, mas como um guia para o futuro, para o presente e para o futuro. Então, para você ver, às vezes, como uma cultura que não tinha nenhum contato com essas outras, concebe uma noção de coisa tão universal que é o tempo, que às vezes, em certos aspectos, é mais adequada do que aquelas que já estão consagradas. Tá bom? Então, acho que podemos encerrar agora essa questão do tempo, né? Obrigado, senhor.